Beleza, minha gente. São todos muito bem-vindos, as pessoas continuam chegando. Chegou agorinha aí o Jefferson, bem-vindo também. Nós estamos aqui em mais um dos nossos encontros, né, dentro da nossa proposta de educação continuada, com foco em constelações e a aplicação da visão sistêmica nos temas ligados a empresas e organizações, né? Esse grupo de estudos teve origem numa turma de formação que nós realizamos um trabalho aí ao longo de meses, numa especialização com consteladores, né? E na conclusão desse nosso curso surgiram algumas ideias de como continuar, como dar um segmento, né? No nosso, primeiro na nossa vontade de continuar estudando e conhecendo mais, e também na expansão, né, desse trabalho, torná-lo de alguma forma mais conhecido gradativamente, né? Então, já temos aí mais uma turma de alunos agora se juntando a essa, e o convite é sempre extensivo a nossos amigos, nossos clientes, colegas consteladores, empresários, pessoas interessadas nessa visão sistêmica aplicada ao negócio, tá? Bem-vinda, Thaís, bem-vindo, Dr. Wagner. E então esse é mais um encontro, nós temos realizado um por mês, e a temática de cada encontro está definida, pelo menos até o final deste ano, né? E hoje o nosso tema é microempresa individual, o que fazer e o que não fazer, obviamente, de acordo com a visão sistêmica, e o meu ponto de partida é sempre a minha experiência como profissional, né? E a gente conta aqui com pessoas que também têm já uma quilometragem, já têm uma experiência e que poderão também trazer sua contribuição como consteladores, né? E, especialmente os ex-alunos e os atuais alunos que tiverem algum comentário, alguma contribuição, fiquem à vontade. Nós pedimos a quem se inscreveu que mandassem perguntas sobre o tema, se tivessem perguntas, e chegaram aí diversas perguntas, e o Magno vai me auxiliar aí colocando essas perguntas de acordo com os critérios aí de organização que ele vai conduzir, tá? Eu gostaria de iniciar falando um pouco da minha motivação em relação a esse tema, porque, na verdade, o meu interesse pelas constelações organizacionais, pela consultoria sistêmica, ele teve desde o início muito ligado aos pequenos negócios, né? Eu tenho uma carreira no segmento corporativo, quase sempre trabalhando em grandes empresas durante uns bons anos. Tive uma experiência numa empresa familiar de porte médio, mas a maior parte da minha história no mundo corporativo foi em grandes empresas. E nós tínhamos palestras, cursos internos, eu fiz diversos cursos de especialização promovidos por essas empresas, fui muito beneficiado pelas grandes estruturas por onde eu passei. E, ao mesmo tempo, né, eu venho de uma família, meu pai era um pequeno comerciante, né, e toda a minha família formada por pessoas donas de pequenos negócios, né, tanto os homens quanto as mulheres da minha família de origem. E eu primeiro eu percebia a força, né, do pequeno negócio, e lidando com informações, notícias, o panorama aí do cenário econômico do Brasil, né? Isso permanece, né? A gente
tem algumas diferenças em termos de percentuais, mas seguramente mais da metade da economia do país é movimentada pelo pequeno negócio e pelas empresas de porte médio, né? Apesar da presença tão marcante, né, de marcas muito poderosas e de estruturas muito complexas e muito grandes, a gente vê no cenário brasileiro a importância do pequeno negócio, né? Então, isso sempre me chamou, e minhas primeiras iniciativas nessa direção foram voltadas para o pequeno negócio também. Então, vamos entrando no tema. O que mais caracteriza a microempresa individual? Exatamente o que o nome diz, né? É uma microempresa de uma pessoa só, pelo menos de um proprietário só, e que tem determinados parâmetros, inclusive o nível de faturamento, que limitam a classificação como microempresa individual. E então em termos assim estruturais de organização, normalmente são estruturas muito simples, né? Às vezes é realmente um só profissional, né? Como é o meu caso, por exemplo, né? Eu tenho uma microempresa individual e o que, vamos dizer, o que mais envolve ah, os movimentos para o êxito de uma microempresa individual não tem nada muito diferente das empresas de maior porte. Quanto mais clareza em relação ao propósito do negócio, quanto mais clareza em relação ao, ao perfil de público, quanto mais clareza em relação ao posicionamento do serviço ou do produto que a microempresa está oferecendo, maiores são as possibilidades de ter êxito, né? Basicamente, o que caracteriza um negócio formal ou informal? É a existência de um produto, um posicionamento no mercado, e esse posicionamento envolve o preço do produto, mas não só isso, né? Envolve todo o esforço de buscar o público que tem o perfil para o negócio, né? E o esforço de venda, a ideia de eu ir na direção desse público, de alguma maneira, dizendo: olha, eu tenho isso para te oferecer, e me parece que você precisa disso, né? Então, essa tríade aí, né? Produto, posicionamento e estratégia de venda, praticamente pode ser responsável por sustentar e até promover o avanço, o progresso. Então, a primeira coisa entre o que fazer é que o microempresário individual ele tenha alguma possibilidade de refletir claramente sobre isso, sobre o que de fato eu ofereço, para quem eu ofereço e como é que eu embalo esse meu serviço, esse meu produto naqueles fundamentos do marketing, né? Preço, distribuição, a qualidade, enfim, a formatação do produto, pode envolver embalagem, se for de fato um produto, né? E, de qualquer forma, tem aí o que é essencial, né? Então, normalmente, o que a gente mais encontra? A gente encontra muita gente, principalmente mercado de serviços, que são fascinadas pelo produto ou pelo serviço, pela técnica em si. E com isso, elas se lançam, né?
E, às vezes, a chamada curva de aprendizado, ela tem um alto custo, que a pessoa é tão fascinada pelo que ela faz, ela se sente tão satisfeita de fazer o que faz, que, às vezes, ela não se atenta de que ela está fazendo isso para alguém. E, principalmente, esse alguém tem que conhecer o que ela faz, tem que poder ter acesso ao que ela faz, e isso tem que fazer sentido para ela, para o cliente, para o consumidor, né? Para aquele que vai se beneficiar daquele serviço, certo? E então eu tenho encontrado ao longo do tempo pessoas que não cuidam desses três aspectos do negócio. E aí tem escolas, tem maneiras de explicar, tem o Sebrae que pode ajudar a destrinchar isso daí, mas é basicamente isso. É um produto, um, um posicionamento e alguma ação que me leve a aproximar esse produto do cliente, que é a chamada venda, que pode ser feita de muitas formas. Então, esse é um ponto importante em que eu noto que muitas vezes é negligenciado no nosso meio mesmo, né, dos consteladores. E eu ouso expandir isso para o mundo dos terapeutas. Quantas pessoas vão procurar a profissão para curar alguma coisa em si mesmo? E quando elas têm esse sucesso, elas ganham uma confiança no modelo, elas ganham uma confiança no método, e isso é fascinante. E a pessoa está absolutamente convencida de que a coisa é boa. Só que, se ela pretende ter algum resultado, principalmente resultado financeiro com o trabalho dela, não basta isso. Sim, claro, é muito mais complicado a pessoa vender alguma coisa na qual ela não acredita, né? Mas ela acreditar não basta. Então, eu tenho aqui diante de mim, por exemplo, a Roberta, né? Digamos que a Roberta precisa ou tem interesse no tema desse estudo que nós estamos fazendo hoje. Se eu não tiver alguma forma da Roberta saber que hoje à noite iria acontecer isso daqui, ela ia ficar lá no canto dela com a necessidade dela, e eu ia ficar aqui falando para ninguém. Ou seja, se eu não tivesse a mínima iniciativa, mesmo que seja, vou falar uma linguagem técnica, não tô transformando pessoas em coisas, tá? Mas se eu não tivesse um canal de vendas, ou seja, se o Magno, o Wagner, a Regina, a Sueli, a Simone, a Diana, não tivessem contado para os seus amigos que ia acontecer esse encontro hoje, o Joaquim não estaria aqui, o Alexandre não estaria aqui, e assim por diante. Ou seja, houve uma iniciativa que se propagou e isso viabilizou que a gente esteja aqui, tá? No caso aqui, a moeda de troca não é dinheiro, nós não estamos fazendo um encontro que as pessoas pagam para participar, pelo menos não por enquanto, né? A gente não sabe nada do futuro, vamos ver como é que. Mas qual é o nosso objetivo? Eu falei bem no começo, é que o trabalho de constelações com empresas, ou da consultoria sistêmica com empresas, seja mais conhecido, cada vez mais conhecido, para que a gente possa ter mais, vamos dizer, possibilidades de ajudar o desenvolvimento da economia do nosso Brasil, e a prosperidade para mais e mais empreendedores nesse país, certo? Mas houve uma definição do produto, houve uma formatação, houve uma busca de encontrar quem se interessasse,
E a relação custo-benefício parece boa, porque algumas pessoas estão aqui, elas não estão pagando para estar aqui, mas elas estão dedicando algo que tem até um valor bem mais alto do que o dinheiro, que é o tempo delas. Então, isso tá valendo. Estamos aqui realizando um bom negócio, certo? Falando na linguagem comercial, isso aqui é um bom negócio, tá bom, está nos atendendo. Então, esse é um ponto. Muitas pessoas que são microempreendedores, a parte do empreendedor, ela fica um pouco negligenciada muitas vezes. O que ela tem para oferecer é tão maravilhoso que é natural que as pessoas vão comprar. Basta eu começar a produzir, 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 que alguma hora o mundo vai comprar. E isto não necessariamente é assim, né? Então, esse é um ponto importante para mim e muito recorrente. As pessoas costumam negligenciar um pouco os aspectos mais duros, os aspectos mais ligados à gestão do negócio, né? Bom, outra coisa que para mim é importante é o que é bastante natural em empresas até maiores, que fique difícil, às vezes, para o empresário, para o microempresário individual, separar a pessoa física da pessoa jurídica. E isto, até um certo ponto, pode não ter muito problema, porque a figura jurídica da MEI, né, da microempresa individual, é uma configuração legal, né, formal, de alguma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. Qual foi o primeiro microempreendedor individual? Acho que foi o primeiro cara que matou um mamute, né? Ou um tigre dente de sabre, ou depois isso ficou mais sofisticado um pouco, quando alguém inventou uma enxada, né? E alguém foi lá cavar a terra para plantar lá, não sei se plantava mandioca já naquela época, talvez, né? Ou como tem gente aqui do Brasil todo, né? Macaxeira ou aipim, né? Não sei, mas uma pessoa com uma enxada na mão é um empreendedor. Então, o ponto é confundir a microempresa individual com o indivíduo que empreendeu aquele micronegócio é algo, no começo, absolutamente natural. E temos que considerar uma hierarquia aí, porque a pessoa nasceu antes da empresa dela. Portanto, essa pessoa é o pai ou a mãe do negócio. Portanto, existe aí uma hierarquia. E este começa a se transformar num desafio para o microempreendedor, principalmente no que diz respeito às decisões que podem impactar na sobrevivência da empresa. Falando especificamente de um ponto muito delicado e bem fundamental, que é a gestão financeira do negócio. É meio natural, por exemplo, que a coisa, se o nosso microempreendedor for uma manicure, por exemplo, digamos que a manicure resolveu formalizar a empresa dela. É muito natural que fique tudo misturado, por exemplo, que ela tenha uma única conta bancária, que as contas do negócio, o controle ou o descontrole das contas seja o mesmo para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E uma das coisas que começa a dar uma estrutura um pouco mais organizada é exatamente a visão de que eu, pessoa física, criei uma outra pessoa que é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem necessidades comparáveis até certo ponto com as necessidades de uma criança, de um filho.
Então, existe uma necessidade de, conforme a maturidade do microempreendedor, dele saber claramente o que é uma ação que é exclusivamente do ambiente da pessoa física, o que é uma ação que impacta ou que pertence ao ambiente da pessoa jurídica, mesmo que eu seja o único responsável por ela. Então, depois de 11 anos trabalhando numa grande empresa, eu tive o meu primeiro período como freelancer, como autônomo, né? Eu não tinha uma microempresa individual ainda, naquele momento. Mas o que eu percebi quando eu comecei a trabalhar em casa? Que o risco de eu fazer uma bagunça era muito grande, porque eu já tinha 2 crianças zanzando para lá e para cá na minha casa durante o dia inteiro, e se eu não tivesse condições de fechar a porta do meu escritório para poder fazer os contatos que eu tinha que fazer, realizar o trabalho que eu tinha que realizar, fazer as entregas, cumprindo com determinados prazos, eu ia me dar muito mal, e isso iria afetar a minha família. Então, o que eu descobri também graças a alguma busca minha de pessoas mais experientes do que eu, de ouvir conselhos, de frequentar algumas palestras, de ler alguns livros sobre isso, que eu precisava ritualizar as coisas. Então, o que eu fazia? Eu tinha horário para trabalhar. Eu tinha intervalos em que eu saía do escritório para tomar um café, e como eu estava em casa, dava condições de, durante o intervalo, é, dançar uma música rápida com a patroa, dar um abraço, tomar um cafezinho, comer uma fatiazinha de queijo e tal, voltar para o trabalho. Mas eu tive que ser mais disciplinado do que eu era do que quando eu trabalhava para uma grande estrutura, porque senão eu não iria produzir aquilo que eu precisava produzir e que não tinha sobre mim, né, um gerente ou um superintendente me colocando prazos. Eu tinha uma relação direta com os meus clientes. Então, por exemplo, não começava o dia vestido de qualquer jeito, eu não começava o dia a qualquer hora. É claro que eu não precisava ser um sargento de mim mesmo, entendeu? Às vezes eu começava um pouco antes, quando eu estava com um prazo muito apertado, e às vezes eu começava um pouquinho depois, quando eu tinha alguma coisa para resolver, e que era importante resolver de manhã, eu começava um pouquinho depois, mas eu tinha um horário, né? Eu me disciplinava nesse sentido de dedicar aquele meu tempo para a produção da minha empresa, do meu negócio, tá? Então, como é que a gente pode, às vezes, facilitar um pouco para um cliente nosso que é uma microempresa individual? Quando a gente vê que ele está confuso, que está tudo embaralhado, que ele não consegue separar a vida profissional da vida pessoal, um dos recursos é a pessoa perceber que é melhor ela trabalhar em outro endereço, que não dentro de casa. E aí tem os coworks, tem as soluções para quem trabalha sozinho, né? Que às vezes resolvem o problema. E tem pessoas que a dificuldade está realmente em uma organização mental. E para dar uma ideia de coisas que eu já propus para um cliente que eu dei uma consultoria, eu pedi para ele ter na sala dele 2 bonés de cor bastante diferente, de tal maneira, ele gostava de usar boné, tá? Ele trabalhava numa empresa que era uma ONG de mobilidade urbana, e a ONG era só ele mesmo. Então, eu
Eu disse para o cara bem jovem, né? Muito interessante. Então, o que que acontecia? Quando ele estava trabalhando, ele colocava o boné de uma determinada cor. Quando ele precisava largar tudo um pouquinho, rir com os amigos na internet, ou pegar um game ali, se distrair um pouco para desanuviar, fazer um intervalo, ele trocava de boné. Estou falando de uma coisa bem simplória, mas o que eu quero dizer é não necessariamente a gente precisa de soluções mirabolantes. O que que a gente precisa? Por ordem, por ordem. E onde a coisa mais pega, mais frequentemente, tem a ver com a gestão financeira, a coisa do dinheiro. E, e daí surgem questões que, obviamente, vocês aqui, pelo menos uma parte, né? Eu não conheço todos que estão aqui, mas uma boa parte de quem está aqui sabe perfeitamente que, nestes casos, a gente acaba indo muito rapidamente para questões que estão enraizadas no sistema familiar, a maneira da família olhar para o dinheiro, as crenças envolvendo dinheiro, aquilo que o dinheiro representa para o próprio indivíduo ou para o seu sistema, ou a maneira como o dinheiro para abrir o negócio chegou para a pessoa, a origem do dinheiro que possibilitou o negócio. Ou seja, muitas vezes nós estamos falando de questões que têm como pano de fundo o sistema familiar, obviamente. Isso é óbvio, tá? E a gente precisa também, como consteladores, ter essa clareza do que é que está, do que nós estamos tratando, porque existem empresas que são criadas para fracassar. Tem microempreendedor que, vamos dizer assim, prepara com muita atenção o seu próprio fracasso. E, dessa forma, ele está reforçando algumas ideias distorcidas sobre quem é responsável pela sua infelicidade. Então, quando ele tem pendências, quando ele tem um olhar, vamos dizer, desordenado, emaranhado, com dificuldades em relação à sua origem, ele, às vezes, utiliza até mesmo uma habilidade dele para poder provar uma imagem que ele traz dele mesmo e que ele culpa, às vezes, sua mãe, às vezes, seu pai, por essa imagem que ele carrega como adulto. Então, muitos dos pequenos negócios, eles são tocados por crianças, e por crianças que foram, de alguma maneira, envolvidas em circunstâncias da qual elas não puderam escapar quando criança, e que, mesmo como adultos, eles não lidam, adulto cronologicamente, né? Mas emocionalmente ainda emaranhados com questões da infância. Isso são, vamos dizer, alguns dos principais problemas que eu encontro ligados a questões que me trazem, né, microempresários individuais. Então, eu falei do fascínio pela técnica, a pessoa ama o que ela faz, mas às vezes ela esquece de que ela está vivendo num mundo onde as coisas têm um certo, uma certa lei aí da oferta e da demanda, que é uma, vamos dizer, é como se fosse uma das camadas da ordem do equilíbrio de troca, né? E, então, inicialmente, minha gente, era isso que eu queria falar, e a partir de agora, eu vou pedir para o Magno começar a trazer algumas perguntas, e a prioridade é sempre das pessoas que estão aqui. Então, eu não estou enxergando todo mundo
Tem uma pessoa chamada O Psicanalista que perguntou se o constelador pode se tornar MEI. Olha, se não puder, eu estou fazendo alguma coisa errada na minha vida. Eu acho que pode, sim. Você está com a câmera ligada? Deixa eu te ver aí, por favor, se você estiver podendo, né? Ah, tá bom. Então, sim, não tem nenhum impedimento. Qualquer serviço que se preste pode ser base para a pessoa estruturar uma MEI. Não tem. Eu, eu prefiro ter a estrutura que eu tenho do que não ter, tá? É pequena, é simples, mas eu prefiro ter. Então, vamos começar com outras perguntas, e, de novo, se alguém do grupo quiser inicialmente fazer algum comentário sobre as poucas coisas que eu já falei, também podemos abrir para isso, tá, minha gente? Quem está presente tem prioridade, mas tem as perguntas que foram enviadas previamente. Todas as pessoas que atuam com profissões descritas no Código Brasileiro de Ofício podem ser MEI. Grato aí pela consultoria jurídica. Giza Mendes. Muito bem. Magno, por gentileza. Primeiro, Vamos lá. Você tem algum comentário adicional, considerando a tua experiência como constelador, como empresário, como... Vejo, na verdade, a MEI, né, uma forma de oficializar um negócio. Mas você tem a limitação, né? A MEI é limitada a duas pessoas, a dois empregados, né? Uhum. Então, é sempre uma mistura, né, do pessoal com a empresa. Bem difícil de ser separado. Concordo. Eu acho que, para mim, o mais importante é conseguir organizar as contas. Se isso for possível, já é um grande ganho. Com Grato, certeza. grato, Magno. Vamos lá. Ok. Manda aí Vamos às alguma aí. perguntas. Regina, que está aqui conosco, Regina Pérez. Qual é a questão sistêmica mais frequente, na sua experiência, na atividade empresarial de alguém que se estabelece como MEI? Eu tenho a impressão que, de alguma forma, a gente já falou disso, né, Regina? Aí eu devolvo a pergunta, considerando a tua experiência, qual é a questão mais frequente? Eu acho que que mais se vê uma lealdade invisível, né, que nós conhecemos na visão sistêmica, que muitas vezes impede a pessoa de vivenciar o sucesso, o êxito. E acho que isso é muito comum. A pessoa sai daquele movimento familiar e tenta fazer algo diferente, mas especialmente quando ela tem um olhar crítico para a sua origem, ela não consegue fazer um pouquinho diferente. Ela tenta, empreende, mas tende a repetir fracassos, dificuldades e a vivenciar as crenças do seu sistema familiar. Essa é a minha percepção. Tudo bem, concordo. Muito bom. Vamos lá, Magno, tem alguma mais aí? Sônia Regina, que está conosco também, quais os cuidados necessários para o ingresso de um familiar na MEI, que tem um único dono e vem prosperando? Bom, eu acho que aí tem um pouco a ver com o que a Regina acabou de dizer, mas que também é desafiante, né? Se a gente pensa o que é melhor para o negócio, a entrada de uma nova pessoa, seja ela
um familiar ou não, deve-se pensar na necessidade e no ganho potencial para o negócio. E, às vezes, ou grande parte das vezes, ontem mesmo, esses dias recentes mesmo, eu tive contando um caso, estudando um caso, né, que eu atendi, de uma irmã mais velha que abriu um negócio e chamou a irmã mais nova para trabalhar com ela por razões que tinham a ver com uma angústia que a mãe vivia. A mãe de ambas estava muito pressionada porque essa filha mais nova, ela estava correndo riscos seríssimos, por causa de uso de droga, por causa de comportamento, estava praticamente próxima de se prostituir, para dar uma ideia. Então, essa irmã mais velha, como se em nome da mãe, porque a mais nova não suportava olhar para a mãe, confirmando o que a Regina falou há pouco, né? Ela não suportava olhar para a mãe, então a mãe não tinha o que fazer, a não ser através da filha mais velha. E a filha mais velha tomou para si a tarefa e criou uma empresa para trazer a irmã. E isso foi um gesto de amor, assim, que de fato salvou a irmã. Só que depois de 3 anos trabalhando daquele jeito, a irmã mais velha começou a se sentir desconfortável, porque ela não criou aquele negócio para ela, mas ela ainda era a número 1. E ela tinha um pouco de receio de deixar a irmã sozinha por causa do histórico da irmã. E a constelação mostrou claramente que a irmã mais nova já era a dona do negócio já há algum tempo e que ela estava pronta para dizer, deixa comigo. Mas ela tinha uma certa culpa pelo passado dela e a irmã mais velha tinha um certo receio de matar a mãe se ela saísse do negócio. Para resumir, era isso. Então, houve um movimento de reconciliação necessário da filha mais nova com a mãe e que liberou a filha mais velha para tocar a vida dela. E a empresa prosperou, entendeu, Sônia? Então, não adianta a gente entrar em contato com uma história dessa e querer olhar apenas analisando o jogo de forças. Às vezes, aquilo que é aparentemente um emaranhamento pode até gerar uma empresa que vai dar certo, entendeu? E, às vezes, aquilo que seria em favor da família e não do negócio pode ser justificável, sim, e pode levar a um bom segmento, entende? Ok? Bom. Duas perguntas no chat, Elmer. Agora, já vi uma situação inesquecível, quando uma indústria de vidros, né, que um irmão criou, e chamou 2 outros irmãos para ser sócio e deu participação igual para esses irmãos. E o Bert Hellinger estava com os 3 irmãos na constelação e ele olhou para os 2 mais novos e lascou essa: seus sanguessugas, vocês precisam trabalhar. Assim, na cara. Mas ali eles estavam nitidamente prejudicando o negócio, né? Com o seu jeito, né? Perguntas no chat. Hoje tenho visto pessoas se dizerem sócias, mas na realidade cada uma delas tem seu MEI. Apenas são parceiras e pagam comissão uma para a outra. Quais riscos dessa prática? Gisele, teria que ver caso a caso. Pode não haver riscos, porque a economia e o seu dinamismo faz com que surjam novas formas das pessoas se associarem, tá? Na economia informal, isso, em princípio, não traria nenhum problema, o fato delas não serem formalmente sócias.
mas uma ajuda a outra. Dois pedreiros, por exemplo, que quando tem uma obra maior, um chama o outro, e eles trabalham juntos de vez em quando, separados de vez em quando, pode ser algo plenamente viável, entende? Não há uma coisa que isto em si implica num risco. Eu não vejo assim, a minha experiência não diz isso, tá? Sonegar impostos, que consequências você mais percebeu? Fracasso. Fracasso. Se a pessoa vive sob um regime jurídico que ela escolheu, ela criou uma microempresa individual, ela criou uma empresa de lucro presumido, ela criou uma SA, a atividade dessa empresa ela é regida sob normas e leis, inclusive tributárias. Ela pode não gostar muito do regime tributário do Brasil, tá bom, vai abrir uma empresa no Paraguai, vai morar, sei lá, na Escandinávia, vai morar onde ela quiser. Mas se ela quer abrir uma empresa aqui no Brasil, ela vai se submeter ao regime tributário do país. Existem maneiras dela fazer uma gestão tributária? Existem. Um bom contador pode ser bem útil nisso aí. Agora, isso não significa sonegar. Sonegar, aí ela tá se enquadrando numa coisa que está muito bem descrita num livro que não é de um constelador. É um livro escrito por um rabino carioca chamado Newton Bonder e que se chama O Crime Descompensa. Porque sonegar é crime. Fundamentalmente é isso. É, tá? Bom, agora as consequências, elas podem ser terríveis ou podem ser mais atenuantes, dependendo muito de outros contextos também. Mas, de qualquer forma, não é uma coisa boa. Não é bom. Tá? Só essas duas, né? Vamos lá, Magno. Não, todas as pessoas que atuam com constelador em quadro de treinamentos. Doutor Wagner Ribeiro levantou a mão. Fala, doutor Wagner. Boa noite, professor Almir. Boa noite a todos. Satisfação. De qualquer forma, essa pergunta que a Simone trouxe de sonegar, ela pode chamar a atenção por uma questão de excluir o próprio sucesso, né? A exclusão pode ser do pai, pode ser fatores também que já trazem questões do passado. A Regina levantou uma questão muito bacana, que é a própria limitação da expressão que a pessoa traz. Muitas vezes ela traz essa visão empreendedora e ela vai permear questões que vinculam de um processo de pai, de mãe, de ancestralidade, que vincula um ato falho, né? Então, acho que a questão do recurso e do financeiro, ele permeia o sucesso ou insucesso. Você não concorda, Almir? Ele, vamos dizer, concordo, sim. Ele traz, no mínimo, Wagner, do jeito que eu vejo, no mínimo ele traz limitações. Ele limita o crescimento, ele limita as possibilidades, tá? E sim, eu acho que não posso dizer nada em relação à tua experiência ligada a isso. Isso aí é a tua vivência, eu ouço, tá? Então, às vezes, o que a gente percebe? Quando o sistema familiar vive uma condição muito precária, pode ser um recurso necessário que a pessoa faça alguma coisa desvinculada do sistema legal, jurídico. Ela não está propriamente numa atitude, vamos dizer, com um dano criminal muito pesado, porque eu já vi isso em constelação. Mas, de qualquer forma, ela está limitando a sua expansão, e limitando, às vezes, seriamente. Tá? É isso que eu observo. Tá? Sim, Simone. Boa noite, Simone. Diga.
Boa noite, professor. Então, o que eu acompanhei, alguns casos de 2014 para cá, observando que esse olhar sistêmico, aquilo que o Bert disse, que consciência pesada e consciência tranquila não tem a ver com certo e errado, né? Então, eu já observei alguns empresários de muito sucesso, estando muito bem, luxando, como se diz hoje, e sonegam bastante tudo, e observando o comportamento deles, né, por também ter um conhecimento na parte pessoal e tal, eles dizerem frases como, meu pai sempre fez assim, talvez igual o colega falou, o Wagner, né, minha família não era idiota, não é idiota, porque esses políticos fazem isso, fazem aquilo, não aplicam nada, estão, né, então, assim, parece que para alguns, mesmo fazendo da forma, né, incorreta, ilegal, criminosa, parece que tá tudo indo bem para eles, né? Mas é claro que, para dizer que realmente está indo bem, teria que ter um acompanhamento mais profundo, né? Como que será que está realmente a vida dos filhos, a vida dele com a esposa, né? Ou às vezes são mulheres também que... Mulheres eu noto que é menos tendenciosa, na minha visão, de ficar buscando recursos para sonegar, até porque, né, eu como administradora, eu vejo assim, dá tanto trabalho para sonegar, que é melhor declarar logo tudo, porque uma consultoria, não sei o quê, é advogado, é contabilidade, é tão trabalhoso, né, e alguns também começam a fazer algo que já hoje em dia não vejo tão viável mais, né, de dinheiro em espécie para resolver aqui, né, fica aquele negócio da mala, da cueca, não sei o quê, né, dinheiro para cá, dinheiro para lá, então, assim, muito risco, muito estresse, então eu vejo que, acho que essa questão da lealdade pode ser, eles estão sendo leal, né, ou por julgar algum tipo de conduta, e aí aquela história, né, julga, copia e cola, né, condena outras pessoas, fazia errado, porque não sei o quê, porque roubava, né, por exemplo, frota de transporte, né, empresa de transporte. Aí, sabe, isso aí roubava nas cargas e não sei mais o quê, mete o pau, aponta o dedo. Aí eu olhando para essa pessoa um dia falando, falei assim, gente, ele rouba do governo, o que ele está mandando, né? Então, aquela coisa de acusar, mas também fazer, né? Então, assim, são muitas dinâmicas, né? Muitas. Legal, concordo. Existem aí alguns aspectos dentro disso que você disse, Simone, para uma coisa para contribuir, né? Lembrando o seguinte, nós estamos aqui tratando tentando ficar dentro do tema que são os MEI, né? E embora que isso se aplique, isso que a Simone falou, se aplica para empresa de outros portes também. O que eu noto é que o movimento de compensação por alguma descompensação, ele não tem pressa. Pode ser que numa determinada geração, em função das circunstâncias, da precariedade, do histórico, de tudo que aconteceu com aquele sistema, com aquele clã, essa ideia de conseguir fazer tudo direitinho, ela seja um pouco distante, porque as pessoas, às vezes, elas ainda estão escapando de riscos, até de morrer de fome, ou tem esses temores por trás delas, e você querer colocar um regulamento assim a qualquer custo e achar que isso vai levar a pessoa à falência, isso é um olhar muito tendencioso também. A gente tem que olhar para cada caso. Agora, eu tenho alguns casos que eu atendi em que estava acontecendo numa segunda geração a compensação por acumulação de riqueza de forma ilícita numa geração anterior. E aí os filhos, como acontece com outras dinâmicas familiares, os filhos estavam, como se diz, pagando o pato, né? Então, esse movimento de compensação em troca de uma descompensação me lembra aquele velho ditado. Eu não gosto muito de ditado, mas esse daí eu já lembrei dele em algumas constelações. A justa medida, né? Ou o que é justo, o que é equilibrado, pode tardar, mas não falha. No equilíbrio, na saúde do sistema,
chega um momento que determinados sacrifícios ou determinadas atitudes, que podem até caracterizar como violência contra terceiros e coisa e tal, isso daí não só não é mais necessário, como vai começar a acontecer um dreno, e aquele patrimônio acumulado de forma ilícita vai acabar sendo retirado daquela família. Às vezes não na mesma geração, às vezes não nem na segunda, mas às vezes na terceira. Então, se houver condições de não criar um passivo para o futuro, um passivo, digamos assim, espiritual, melhor, né? Mas tem circunstâncias em que isso não é o mais importante. Tem circunstâncias que tem outros valores que estão chamando mais a atenção, principalmente quando se trata do pequeno negócio, principalmente do individual, quando é ele e ele, para segurar um movimento da família. Então, eu queria dar essa contribuição, concordando com isso que você disse, tá? Concordando que é isso é assim, tá bom? Vamos lá. E agora, Magno? Terminando as perguntas relacionadas ao tema, tem uma da Dayana aqui que é bem aberta, acho que a gente já respondeu, mas eu dou a oportunidade, né, para ela aprofundar a pergunta. Quais os maiores desafios e como lidar? Puxa, aí depende. Depende. Às vezes o maior desafio é de ordem interna mesmo. É a pessoa, por exemplo, ela é muito boa no que ela faz e ela trabalha numa pequena estrutura que limita a atuação dela. Exemplo típico, tá? A pessoa é cabeleireiro e ela depende de alguém que tem um ponto comercial, uma cadeira, clientela e tal, e chega um determinado momento que ela cresce profissionalmente. Isso acontece em estruturas maiores também. Um empresário médio, por exemplo, tem uma determinada política de cargos e salários que está dentro do equilíbrio financeiro do negócio dele. Mas ficando no pequeno, o que acontece com aquele cabeleireiro, aquela cabeleireira que está começando? Ela precisa daquela segurança. E com isso, ela abre mão de 50%, 60% do que ela ganharia se ela trabalhasse por conta própria, porque o dono do salão, a dona do salão, tem que ganhar a parte dela, porque ela sustenta toda uma estrutura. Chega um determinado momento que ele vai tomar uma decisão. Eu vou continuar aqui ou eu vou buscar uma expansão, vou buscar um crescimento? Eu já atendi casos em que um profissional desses ofereceu para o dono do salão que queria ser sócio e comprou uma participação. Graças às suas gorjetas e tal, ele comprou uma participação. Mas o que de mais comum acontece é que um ex-funcionário, um ex-colaborador, se torne um concorrente. Isso é o que de mais comum acontece em muitos segmentos, em muitos mercados. E então tem um lado aí que é assim: eu cresci, eu já não estou cabendo mais nessa estrutura, né? Então vai depender muito do qual é qual é o maior desafio. Mas geralmente o que mais, vamos dizer, acontece é o medo de crescer, é o medo de ter mais poder. Na essência, eu muitas vezes encontro o medo de amar, porque a pessoa que tem poder e que age dentro da ordem, o empresário que olha para as ordens e com isso ele pode, por exemplo, dirigir uma empresa com centenas de colaboradores, se essa pessoa estiver centrada mesmo nas ordens, o que ela tem dentro dela é amor. Ela quer ver o progresso da equipe toda, ela quer ver a comunidade se dando bem, ela quer ver o dinheiro circulando com fartura, ela sabe que o sucesso dela não é só dela. Então, lá no fundo, o que tem? Um amor
pelo sucesso de todos, não só o dela. E essa história do poder é uma coisa que dá medo. Muita gente tem medo disso. É melhor ficar quietinho aqui, é melhor ficar continuando como um MEI, eu pago menos imposto, eu não posso faturar mais do que o limite da legislação, então um pouco do dinheiro eu vou ganhar por fora, vou fazer um caixa 2. Medo de crescer, medo do poder. É o que muitas vezes eu encontro. Esse é um grande desafio para o ser humano, é amar. Que é perigoso, amar é perigosíssimo, né? No fundo, a gente sabe, né? Diga, Magno, o que mais? Diretamente com o MEI, está encerrado. Agora tem várias perguntas aqui. Vou colocar aqui da Roberta Costa, vou pôr no chat. Tá. Pensei em perguntas sobre desafios de crescimento. Cadê? Como estão minhas relações com clientes, parceiros e fornecedores? Eu não entendi. O que eu faço com essa pergunta? Você quer um check-up da tua empresa, é isso? Explica um pouquinho. Você está aí? Quem mandou essa pergunta está presente aqui? Roberta está. Ô, Roberta, chega mais para perto aí, liga a câmera, vamos conversar. Fala, Roberta. Eu acho que essa não foi a minha, não. A minha foi em relação à liderança mesmo. Só que aí, tipo, não tá diretamente ligada a MEI, porque MEI é uma pessoa só, né? Não, mas eu entendi, mas essa pessoa só pode... Não. Hein? Achou aí, Magno? É verdade. É verdade. Eu pulei uma linha aqui. Vou colocar a questão dela. Era sobre liderança mesmo. Tá. Bom. Olha, o que eu posso dizer, né? Na verdade, é simples. Seja um líder ou seja um liderado, eles estão posicionados dentro de um contexto. Existem relações que se estabelecem e tem atuações de liderança que elas podem ser formais, vamos dizer, dentro de um organograma de uma empresa, mas elas podem ser informais também. E seja formal ou informal, o que traz credibilidade a um líder, normalmente é a sua prática, não é o seu discurso, é aquilo que ele naturalmente vibra sendo quem ele é. É isso que traz os principais atributos daquele que é reconhecido como um líder. Porque, normalmente, o que a gente vê nos movimentos de grupos, né, de sistemas, é que a pessoa não se coloca no lugar de líder. A pessoa é colocada nesse lugar. Ela é alçada a um lugar de liderança. Conforme a gente amadurece, por exemplo, no nosso exercício de dia a dia numa empresa, os outros começam a olhar para a gente como uma referência. Então, de repente, você está ocupando um lugar de liderança, porque perante aqueles lá, que estão lá, você é aquele que consegue contribuir mais, que tem mais respostas, ou que sabe fazer as melhores perguntas que fazem o grupo progredir. Ou seja, você tem uma vivência, você tem um nível de consciência do teu espaço que transmite segurança para os outros, né? E aí isso se manifesta através de valores pessoais, de virtudes, de habilidades específicas, uma série de características da pessoa que, para aquele sistema,
são muito valorizadas, e por isso ela ocupa um lugar de liderança perante o grupo. Então, são algumas coisas que eu posso te dizer, mas tem um amigo meu de muitos anos que ele hoje em dia não está fazendo, mas ele tinha umas palestras, um ciclo de palestras, que ele chamou de liderança sistêmica, que era muito interessante. Ele detalhava mais esse tema na palestra dele. E nós somos colegas de curso, colegas de formação, tá? Então, o que eu noto é que o perfil de liderança depende daquilo que é valorizado no sistema e daquela condição que a pessoa tem para se destacar naquele grupo. Você nota que, é claro que nós estamos aqui falando de negócios, né? Mas qualquer sistema permite que um líder se desponte. Se você for pensar, deixa eu pensar algo bem assim, difícil, vai. No narcotráfico tem liderança, tem necessidades do sistema que alguns são melhores do que outros, portanto, eles são vistos como líderes. Ponto. Qualquer sistema tem um número um, por menor que seja. E se a pessoa é uma MEI e ele tem vivência, segurança, experiência, ele de alguma forma vai exercer isso, por exemplo, numa associação ou num grupo informal de trabalho. Por exemplo, nós aqui compomos um grupo informal de trabalho. Em função de como nossa história começou, eu como professor e vocês alunos, é natural que hoje eu faça contribuições ainda a mais. Agora, conforme esse grupo amadurece, certamente começam a despontar lideranças que vão naturalmente nesse grupo aqui começar a exercer funções, a tomar iniciativas, liderar projetos. Hoje nós somos 50, 60, né? Quando esse grupo aqui tiver 300 pessoas, nós teremos que ter um outro jeito de nos organizar e outras lideranças vão despontar, com certeza, porque isso já eu que estou de um lado aqui observando vocês, já é visível que existe isso, é natural, isso é natural, os sistemas fazem os seus líderes. É isso que eu queria deixar de mensagem, tá? Alguém levantou a mão ou botou pergunta aqui, né? Sim, em sala de aula se percebe o líder. Eu fiz um curso muito legal de dinâmicas de grupo, que eu não sei se foi a mesma formação que o Bert Hellinger fez lá quando ele era diretor de escola, mas eu fiz um curso muito bom de dinâmicas de grupo, e é notório em qualquer grupo. Se você monta um grupo para fazer uma pesquisa qualitativa, esse grupo vai durar só 2 horas, em 10 minutos se desponta naquele grupo o líder, o macho alfa, o número 2, aquele que vai desafiar o líder. Isso aparece em 10 minutos. E uma das funções de quem está moderando um grupo desse é identificar quais são aqueles que tendem a monopolizar a conversa e tal, e quais são aqueles que, cheios de conteúdo, são mais tímidos. São treinamentos que a gente faz para poder aproveitar bem a dinâmica de grupo, mas fica nítido. Quem já traz alguma coisa com ele de que diz assim, deixa comigo, né? Basicamente é esse o movimento. Deixa comigo que eu sei para onde nós temos que ir. Vamos por aqui, pessoal, né? E se ele for um flautista de Hamelin, vai todo mundo para o buraco atrás dele. Vamos lá, Magna. Vamos agora com meu amigo Jefferson. Jefferson. Como empresas antigas podem influenciar no sucesso de uma nova, quando o empreendedor passou por um processo longo e amargo de falência? Qual a sua experiência nesse processo de libertação da história antiga? Olha, diz que cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, né? Vocês já ouviram isso, né?
Então, não tem dúvida nenhuma que as experiências marcantes da nossa história, elas vão nos influenciar no futuro. Qualquer pessoa que viveu um casamento com alguém que se transformou num pesadelo na sua vida, na hora de casar de novo, vai levar em conta toda a experiência que foi vivida. E, às vezes, a pessoa até nem se abre para um novo casamento. Eu tive um sócio em uma empresa que nós tivemos que fechar, e, da minha maneira de ser, eu toquei minha vida em frente, né? E eu faço diversos projetos em associação com outras pessoas, eu não tenho dificuldade com isso. Eu processei aquele momento de um determinado jeito. Esse meu ex-sócio nunca mais quis ser sócio de ninguém. Nunca mais. Foi dessa forma que ele foi marcado por aquela experiência que nós vivemos juntos. Só que eu sou eu, ele é ele. Ele reagiu dessa forma, eu reagi da minha forma, tendo vivido o mesmo contexto. Então, como é que as pessoas vão sair de um campo de concentração, né? Nem todo mundo é Viktor Frankl, minha gente. Nem todo mundo. Mas tem os Viktor Frankl. Tem. Entendeu? Tem pessoas, essas histórias aí de mulheres e homens empreendedores, que depois da quinta falência, o cara consegue emplacar um negócio de grande sucesso. Agora, nós não podemos tomar isso como modelo. Então, eu e o Valban vamos abrir uma empresa. Valban é o seguinte: nós precisamos falir logo 5 vezes para poder ter sucesso. Pelo amor de Deus, né? Não é isso. Não é isso. Mas, assim, conforme a gente assimila a experiência e cura o que precisar curar, nós estamos prontos para transformar aquilo que foi uma experiência, às vezes, muito dolorosa, num fator que me leva a um crescimento, uma ampliação da minha consciência, da minha maturidade, da minha visão de negócios. Então, eu posso continuar sendo MEI, ou eu posso até sair de uma situação muito difícil para uma situação muito melhor. Tá? Mas não dá para colocar uma regra geral. Não sei se o Jefferson, parece que o Jefferson concorda comigo assim, né? É isso que eu tenho a dizer sobre isso, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, tem algumas perguntas que eu vi na nossa planilha que não tem perguntas que devem ser feitas para um contador, por exemplo. Perguntas sobre regime fiscal, não cabem aqui. E algumas outras, elas são mais genéricas. Alguns de vocês, talvez que estejam aqui, pedindo informações sobre curso, uma pessoa chamada Maria, por exemplo, que quer informações, eu acho que o que ela quer é fazer uma constelação. O que eu vou pedir para vocês? Vamos conversar sobre isso no particular. Eu estou à disposição para dar qualquer esclarecimento, e aí a pessoa que te convidou, se você quiser conversar comigo sobre isso, a pessoa que te convidou tem meu contato, pode ficar à vontade, eu procuro estar disponível para quem me procura para dar qualquer esclarecimento que eu possa dar, né? Também não sou assim um sabe-tudo, né? Mas dentro do que eu possa fazer, tá? Tem mais alguma, Magno? Vou pegar aqui da Paola, que também é bem aberta. Como desbloquear a prosperidade do negócio? Quais dinâmicas ocultas podem impedir o crescimento do negócio? Olha, na dúvida, comece com a sua mãe. Não custa nada você fazer uma profunda reflexão sobre como é que você olha, qual é o lugar que ocupa no seu coração a sua mãe. Porque tudo o que tem a ver com sucesso, com êxito, com prosperidade, começou
com uma história que começou entre você e ela. Primeira coisa importantíssima na tua vida que aconteceu, que tem a ver com ela, ela produziu dentro dela um óvulo, que ela encontrou o melhor parceiro que ela conseguiu encontrar e que fez com que esse óvulo fosse fecundado e a tua historinha de vida começou. E depois você teve um tempo muito extenso e muito maravilhoso em que você viveu o estado, talvez, de mais plena felicidade, que é o estado de total desnecessidade. Você não precisava respirar, você não precisava nem descascar uma banana, você não precisava se preocupar com a temperatura, estava tudo certo, condições ideais para você se desenvolver, até que o negócio estava tão bom que parece aquele salão de cabeleireiro que você foi lá, aprendeu um monte de coisa e depois ele ficou pequeno para você, né? Mas, ao mesmo tempo, que pena, né? Que chega um tempo que aquele lugar perfeito já não é mais o lugar ideal. E a gente tem que nascer, né, Fia? Aí, nasceu, não tem volta, né? A gente continua crescendo de um jeito ou de outro. E, às vezes, no contexto de vida que nós encontramos, por alguma razão, eu me enchi de julgamentos, de preconceitos, de restrições, de expectativas não atendidas em relação à minha mãe. Então, aqueles primeiros êxitos, que foram muitos, entre eles o meu próprio nascimento, isso acaba, vamos dizer, perdendo importância perante coisas que eu acho que minha mãe devia ter feito e não fez. E isso pode, vamos dizer, se colocar como uma espécie de obstáculo entre eu e o sucesso, entre eu e a prosperidade. O que quer que você chame de prosperidade. Tem gente que associa prosperidade só a dinheiro, né? Mas a prosperidade pode ser, entre outras coisas, passar 20 anos sem ter uma gripe, né? Ter passado por aquele período horroroso lá da Covid, sem pegar Covid, isso aí é uma prosperidade, né? Óbvia, evidente, mas, assim, mesmo a prosperidade financeira, eu começaria com uma reflexão sobre a maneira como eu olho para minha mamãe, tá? E logo em seguida, dá uma olhada em como é o teu olhar para o teu pai, porque essa duplinha aí, indispensável na tua história, ela é responsável pelo começo das tuas ideias sobre felicidade e infelicidade, das suas imagens internas. E isso vamos dizer, são experiências que vão se somando e que poderão reforçar padrões que te levam ao sucesso, ou ao fracasso, ou ao sucesso, tá? Então, rever a maneira como você olha para a tua própria existência, para a tua presença na vida, necessariamente passa por você tomar posse da tua origem sem qualquer tipo de resistência, sem qualquer tipo de restrição. É você olhar com amor a tua própria história, mesmo porque você não tem outra. Então, você pode detestar a tua história ou você pode resolver isso dentro de você e olhar com amor para a tua história. Tá? Acho que é um bom começo e já tem serviço aí para um bom tempo, tá? Se você já conhece constelações, certamente você sabe que a constelação trabalha muito esse tema de pai e mãe. Sim, doutor Wagner. Tem uma pergunta do Wagner também, não tem, Magno? Tem uma pergunta longa aqui do Wagner, mas é bem específica, né? Vamos ver. Mas diga aí, Wagner, você pediu a palavra. O que me chama a atenção quando você fala da mãe e me fez lembrar um momento que eu decidi sair do consultório de homeopatia para buscar a constelação. Então, de um caso de uma paciente que eu tinha orientado ela a procurar
até então eu não tinha conhecimento, não tinha a formação, procurasse, então, era uma criança, vamos dizer, que tinha falta de confiança e tinha um remédio homeopático que eu dei, e demoraria uns 2, 3 meses para ela chegar no nível de consciência que ela estava, e eu achei estranho quando ela estava se despedindo, e aí eu falei, aconteceu alguma outra coisa nesses 6 meses? Porque algo está estranho em relação ao desenvolvimento dela, porque a homeopatia demoraria mais tempo. E ela falou, olha, você falou para eu fazer uma constelação. Ah, então senta aí. Eu estava saindo, vamos conversar um pouco sobre isso. E ela coloca a questão da mãe, que ela se sentia rejeitada, essa questão toda. E ela, quando fez a constelação, veio à tona esse processo dela, e ela reconstituiu essa relação com a mãe. E ela estava plena naquele dia lá. Então, foi aquele momento que eu falei, gente, algo eu preciso ir atrás desse conhecimento. Foi isso que me despertou, que o Almir falou, a questão da mãe é um fator fundamental aí no que se diz em relação às suas próprias relações, né, que ela acabava se resolvendo nas relações até emotivas dela, né, naqueles 6 meses que eu tinha acompanhado, entendeu? Era isso. Entendi. Isso aí é mais uma demonstração, né, Wagner, de que as dinâmicas sistêmicas e as ordens do amor, tudo que nós estudamos nas constelações, esses temas, eles não começaram a se tornar importantes com as constelações. A busca do equilíbrio entre o dar e receber, a busca de inclusão dos excluídos e do reconhecimento da hierarquia, isso é algo que, através de muitos movimentos possíveis para a vida, mesmo que a pessoa não conheça a constelação, ela tem condições de vivenciar, e muita gente vivencia, inclusive através de técnicas de cura que lidam com o campo vibracional do ser humano e que organizam ou reorganizam sistemas que estão desorganizados. Então, isso para mim tem tudo a ver, isso que você falou, porque é isso que eu vejo em diversos campos aí de estudos a respeito do ser humano, tá? De como o ser humano funciona. Diga, Gisele. Só complementando e comentando também a partir da fala do colega, do Dr. Wagner, a mãe é o centro da nossa vida e muitas vezes é o centro do negócio, né? Eu passei 20 e tantos anos no mercado da beleza, mas o meu grande boom foi depois de 2016, quando eu conheci as constelações. Eu assisti um vídeo, me tocou profundamente, e meses depois de assistir esse vídeo, mesmo antes de encontrar o professor Almir, eu entendi que eu precisava me reconciliar com a minha mãe. Eu comprei um colar de ouro para levar, bater na porta dela e dizer, eu sou a pequena aqui, eu preciso reconhecer isso. E esse movimento, eu continuei fazendo tudo que eu já fazia, mas esse movimento de inclusão, esse entendimento interno de que eu precisava me colocar no meu lugar, não só diante da minha mãe, como na ordem dos irmãos, que haviam irmãos excluídos, foi o grande fator motivador de um encontro com uma plenitude profissional, como o professor falou, não é só questão de dinheiro, é você chegar na plenitude profissional, você entregar algo de muito valor para o teu cliente. E eu acho que isso é a grande plenitude profissional, como automaticamente, a partir disso, também veio um movimento de dinheiro, de enriquecimento, eu posso dizer assim, gigantesco. Então, todas as vezes que eu também ouço alguém me perguntando, mas o que eu estou com bloqueios financeiros, eu estou com problemas, meu negócio está patinando. Eu digo, então, depois a gente fala de negócio. Vamos falar da árvore e da raiz. É isso aí. Tá certo. Muito bom. Legal. Muito bem. Tem mais aí, né, Marcos? Vou colocar a pergunta do Wagner. Wagner.
Como integrar MEIs num ecossistema de inovação com empreendedores visando a cadeia produtiva do lixo? Eu não preciso ler o resto. Como integrar MEIs num ecossistema maior? Veja, quem ocupa um lugar de maior relevância, quem tem mais poder, ele está, vamos dizer, de certa maneira, vibrando e emitindo uma determinada energia que vai chamar para perto quem se identificar pela ressonância mesmo, seja da natureza da atividade, seja da missão, qualquer tipo de ecossistema, Wagner, qualquer tipo, né? Porque não é somente a natureza do negócio, lixo, né? Reciclagem ou coisa e tal, ok, mas não basta ter a mesma atividade. Por exemplo, nós já tivemos, no mundo das constelações no Brasil, nós já tivemos umas 4 associações. Eu me lembro da primeira. Quando a primeira começou, havia uma esperança ali, que era a esperança de todos, tá? A primeira pessoa que eu vi que deu um passo na direção vamos dizer, de acreditar numa associação de consteladores foi o meu professor, na época, que era o Renato Bertatti. E, assim, com pouco tempo de reuniões e conversas e tal, o que a gente percebeu? Uma coisa que é muito comum nesse tipo de movimento. Acontece nas melhores famílias, inclusive na família das constelações. Um choque de egos, assim, absurdo. Tanto é que eu cheguei para o professor e falei para ele tranquilamente, falei, Renato, eu não estou gostando nada disso. Aí ele falou, eu também, Almir, estou saindo fora. E a coisa, assim como cresceu, toda idealizada e tal, murchou. Porque não tinha um propósito de alma que desse sustentação para aquilo ali. E, vamos dizer, em termos assim de estatuto e de discurso, estava tudo lindo. Então, um ecossistema onde... pensa numa floresta, Wagner, você que também é ligado nisso. Quando você tem uma grande árvore, uma árvore mãe numa floresta, você tem em volta uma vida que depende daquela grande árvore. Você tem pequena vegetação, você tem animais, pequenos animais, insetos. Acontece um monte de coisa em função daquele ser maiorzão lá, né? Todo um microambiente ali que se sustenta e que aquela grande árvore tem uma função primordial, certo? Se ela cair, velho, morre tudo. Tudo. Morre as ranzinhas que estão nas bromélias, morre as bromélias que estão no galho, morre as orquídeas. Quem conseguir se salvar vai procurar um outro ambiente seguro debaixo de uma grande árvore. Então, é claro que se a grande estrutura for podre, as microempresas que forem sadias vão passar longe. Agora, aquelas que tiverem ressonância com aquele ambiente vão até conseguir fazer alguma coisa ali, mas não vai cumprir, vamos dizer, com aquela missão que está apenas formalmente declarada. Tá? Então, é claro que tudo depende da grande árvore, em princípio. Se bem que, se ela tiver essa clareza, ela sabe que ela precisa dos pequenos. Então, ela não vai massacrar os pequenos. É diferente, por exemplo, do que eu encontrei quando eu fui fazer um trabalho para um supermercado, uma grande rede de supermercado, tá? Que tinha muitos fornecedores que eram muito pequenos.
Ele tinha fornecedores globais, pequenos, naquela localidade, tinha fornecedores regionais e tinha fornecedores locais. Por exemplo, quem fornecia o feijão para aquela unidade daquele hipermercado era um produtor de feijão que estava a 40 quilômetros da loja. Ou seja, ele tinha uma série de pequenos em volta dele para poder ter as prateleiras lá, as gôndolas cheias, e o lojão dele cheio de gente, e faturamento, coisa e tal. O que foi detectado lá? Ele tinha uma atitude de pisar na cabeça do fornecedor. Para ter 10 centímetros na gôndola dele lá, o cara tinha que ter lucro, às vezes, como é que eles chamavam lá? Lucro negativo. Já ouviram falar de lucro negativo? É um belo de um eufemismo, né? Ou seja, você tem que pagar para mostrar a tua marca aqui. Para você ganhar alguma visibilidade para vender nos mercadinhos pequenos, você tem que estar dentro da minha loja. Então, na minha loja, você vai pagar para estar presente. Resultado, depois de 5 anos, essa rede saiu do Brasil. Foi-se embora. Por quê? Porque não tratou os pequenos, porque os pequenos têm o seu lugar, né? É só a gente olhar para as famílias, nos negócios é assim também. Você pega uma grande empresa de tecnologia, por exemplo, não tem como ela não ter algum tipo de interface com os pequenos. Ela tem, alguma interface ela tem, seja com indivíduos, seja com núcleos de inovação, que são geralmente uns doidinhos lá que ficam desenvolvendo coisa que ninguém pensou, né? Eu conheci uma empresa de tecnologia esses dias, que ela tinha uns caras que eram muito bons em metodologias de inovação, eram 3 jovens que tinham estudado coisas muito novas aí. Eles passavam o dia pensando como é que eles iam destruir aquela empresa. E eles ganhavam para isso. O empresário pagava para que eles antevessem situações que podiam acabar com a empresa. Ações da concorrência, ações de hacker, ações de, enfim, qualquer coisa que colocasse em risco a sobrevivência da empresa. Eles eram uma célula, eram 3 caras, mas estrategicamente eles ocupavam uma função da maior importância. Eles se reportavam diretamente para o dono da empresa. Não tinha burocracia entre eles e o dono da empresa. E uma empresa pequenininha. Essa empresa é de Atibaia, tá? Essa empresa de tecnologia é um grande fabricante de hardware do Brasil. Talvez o maior nacional aí, que consegue furar aí a bolha dos chineses, tá? Dayana Góes, pedir falência ou fechar MEI, até que ponto poderia estar fugindo de um propósito de vida, ou ter muito orgulho e não efetivar uma falência necessária? Oh, Dayana, não sei, mas as duas coisas que você coloca são possíveis de ser razões ocultas, tá? Pode sim acontecer. Bom, a primeira coisa que eu pensei aqui, sabe o que me veio? O Evangelho, né? O que fizeste com os talentos que eu te dei, né? Tem pessoas que renegam o próprio talento por qualquer razão, inclusive por não ter um bom olhar para sua mãe. Ela pode se recusar a prosperar a partir dos seus talentos. Ela não se reconhece como boa, ela não se reconhece como digna. E aí ela foge do propósito de vida. Isso acontece. Já vi, tá? Então, o difícil é até que ponto, eu não sei, porque aí nós temos que olhar para cada caso, tá? Mas que isso que você fala é algo que não é só minhoca na cabeça, não, isso existe, tá? O orgulho, então, às vezes a pessoa foi demitida numa circunstância que nem foi justa, por exemplo, eu estou falando de coisa que eu já conheci também. A pessoa foi demitida numa condição injusta, e aí ela saiu daquele ambiente com raiva, querendo provar
para aquela empresa na qual ela trabalhava, que ela sabia, que ela era boa, que ela estava numa guerra e a grande empresa da qual ela saiu não estava nem aí com ela. Resultado, ela faliu. O orgulho, na verdade, levou ela à falência, e o orgulho fez com que ela demorasse uns 2 ou 3 anos para decretar a sua liquidação judicial. Portanto, ela acabou prejudicando mais do que precisaria, né? É delicado dizer isso. Precisava ser como foi, né? Não é isso? Mas, assim, se ela tivesse uma percepção um pouquinho mais cuidadosa, ela teria feito o que ela fez 3 anos antes, mas ela não tinha. Ela precisou chegar num grau de dificuldade maior para ela abaixar a bola, para ela deixar, vamos dizer, a humildade se instalar e substituir o orgulho com o qual ela levou a situação. Então, por isso que eu digo, não, as duas coisas podem ser reais como causas de um fracasso, né? Mas até que ponto eu não consigo te dizer. E também não é só isso que leva a isso, tá? Mas pode acontecer. Sim, Wagner. Eu acho que a imagem que você trouxe da árvore, ela correspondeu efetivamente a essa ideia da liderança. Aí eu remonto à questão da terra, né, como mãe. E remonto também, tirando a árvore e colocando a terra, mas, ao mesmo tempo, você abordou uma coisa que foi meu motivo de escrever esse livro que eu lancei agora recentemente, Como Eu Vou Me Curar. Porque eu saio de um ambiente médico e entro num ambiente terapêutico, no caso, os consteladores. Cara, é o mesmo ambiente que eu lutava comigo mesmo, tentando sair para como eu me curo. Eu encontro o mesmo problema aqui do lado. E como que eu vou me submeter a essa cura? Lógico que a constelação primeira que eu fiz me trouxe a consciência da perda de uma série de fatores, né? E foi onde que eu comecei a escrever. Então, eu ia escrever um livro científico, tanto que eu escrevi em 97, a homeopatia frente à epistemologia. E eu estou fazendo um outro curso com uma pessoa espetacular também, que é a questão do Amazon, que eu não tinha experiência ainda. Então, dentro dessa visão aí, eu acho que você foi, assim, você me colocou certo, no lugar certo, para essa pergunta que eu fiz, porque eu estou enfrentando certos desafios aqui na cidade, mas a gente vem fazendo algumas experiências justamente agora com os terapeutas. Tem um grupo que já começou a se ajustar, porque os terapeutas começaram a se integrar, não só em MEIs, mas na visão da sustentabilidade daquele núcleo, né? Então, eu tenho frequentado 2 núcleos em Franca, que me deu a visão diversa de um e de outro, mas é isso, eu acho que você foi assim no ponto nevrálgico meu aí, que é essa visão da integralidade entre os terapeutas, entre os médicos e tal. Então, assim, eu gostei muito da sua resposta, eu agradeço. Tá bom, sim, senhor. Ainda tem, Magda? Para Meire, fez uma pergunta bem aberta também. Como podemos saber se temos algum emaranhamento em relação aos negócios? Olha, a resposta é óbvia. Vamos lá, todo mundo em coro. Faça uma constelação, tá? Você pode escolher entre das pessoas que estão aqui, todas que estão com a telinha aberta, tem condições de te ajudar a encontrar essa resposta, tá? Então, veja aí quem você acha que tem uma cara melhor e faz um contato com essa pessoa que ela vai poder te ajudar, tá? Mas uma coisa que pode ser uma pista é assim, se você sente que você está batendo com a cara na porta há muito tempo, do mesmo jeito, se repetindo e patinando, eu aposto que você deve ter alguma coisa que está te segurando. Tem uma definição do Gunther Weber: constelação é uma forma de você encontrar aquilo que te acorrenta ou que te dá asas, né?
Então, nós estamos muito acostumados a fazer constelação de problema, né? Mas o Gunther, ele falou que é possível a gente utilizar essa nossa metodologia para eu fortalecer as minhas forças, né? Então, na verdade, se trata disso, né? Viver, na verdade, é isso, é enfraquecer as fraquezas e fortalecer as forças. Isso é muito mais que um pleonasmo. Esse é um movimento de vida, né? Fortalecer as forças. Fala, Daniel. Opa, tudo bom, Daniel? Por isso que eu tenho, mestre, estava assistindo e trabalhando um pouco aqui, mas pegando o gancho lá do início, você falou ali dos bonés, né? Me lembrou uma prática bastante intensa. Eu já não sou MEI, mas eu acho que isso é um exercício dos MEIs, né? A gente utiliza o chapéu do administrador, o chapéu do técnico, ora o chapéu do vendedor, né? E vai Isso. trocando o chapéu para atender um pouco de cada demanda, né? E a Sim. pergunta dentro desse contexto é se existe algum exercício sistêmico que possa ajudar o empreendedor a não se perder nessa dança dos bonés aí, né? Olha, assim, eu conheço algumas coisas que são mais próprias da PNL. Agora, o Bert Hellinger, ele estudou PNL também. Ele passou pela PNL. Ele esteve nos Estados Unidos estudando programação neurolinguística, né? E você pode trabalhar com âncora de solo, você pode adaptar. O que eu te recomendo, Daniel, você com a tua experiência, faça alguns exercícios pensando em você. E trabalhe com âncora de solo de maneira oculta. Já fez coisas com âncora de solo, né? Sim, sim. Então, trabalhe de maneira oculta e vê o resultado. Talvez você desenvolva alguns exercícios e você vai criar o modelo Petersen de identificação dos bonés, sei lá, estou criando um nome aqui. Eu costumo trabalhar com isso com um repertório aberto. Quando eu estou num atendimento individual, que eu noto que existe alguma coisa que pode ser resolvida com um exercício, por exemplo, com âncora de solo, eu trabalho, mas muita coisa surge na hora, viu? De qualquer maneira, sim, deve existir, deve ter. Talvez a Fabiane conheça alguma coisa, talvez a Sônia conheça, porque também tem outras formações, né? Podem falar alguma coisa aqui, se quiserem. Fica à vontade. Eu toquei a Fabiane, ela até desencostou da cadeira. Agora eu vi a Fabiane. vai vir alguma coisa brilhante aí. Vamos... Tá. Boa noite, né, em primeiro lugar. Boa noite. Estava tão bom aqui só escutando, assim, assimilando as coisas. Aí, quando o Daniel falou, eu pensei, quer ver que vai sobrar para mim? Ó, já é um pouquinho profético. Mas eu vejo, assim, que o Almir falou é como eu trabalho também nessa linha, né? De âncoras de solo, geralmente ocultas, porque fica mais fácil da gente não se influenciar, né? E sozinho, tu pode perceber, né? Qual que é o boneco que te traz mais força, em qual circunstância, né? E eu sinto, assim, que a percepção disso no dia a dia também auxilia muito, né? Não só o exercício sistêmico, mas a percepção no dia a dia, né? De acordo com o que tu está fazendo, como que isso te fortalece ou te enfraquece, dependendo da situação, né? E eu sinto, assim, que não tem uma fórmula pronta também, né? Eu também gosto muito de trabalhar, assim, de acordo com o que surge no momento, né? Uhum. É muito intuitivo, né? Mas eu acho que simplesmente a gente está buscando isso, né? Encontrar esses lugares, o próprio campo já se movimenta de uma maneira diferente, no sentido de encontrar soluções, encontrar fortalecimento, né? Também quero aproveitar para dizer que eu estou gostando muito desse grupo aqui, desse encontro, que está
e fazendo muito sentido as coisas que estão sendo faladas aqui. Estou bem feliz de poder estar participando. Obrigada. Que legal. E eu queria, diante do que a Fabiane falou, me ocorreu algo mais, que também depende um pouco, Daniel, do contexto, tá? Se você está falando, por exemplo, com um jovem que está num desafio pré-vestibular, ele não é uma MEI, mas ele está numa jornada em que ele se sente, às vezes, sozinho contra o mundo, né? E tem até umas anedotas que eles contam, né? Os caras que estão fazendo vestibular para engenharia, uma das coisas que eles falam é: quer passar no vestibular para engenharia? Quando você chegar no cursinho, mata um japonês por dia que as tuas chances aumentam. Cruel, né? Mas eu fiz durante bastante tempo, algum tempo, um trabalho com jovens nessa fase. Inclusive, criei uma palestra voltada para os pais de alunos de um mesmo cursinho, onde pré-vestibular, onde meus filhos estudavam na época, e o nome da palestra para os pais era Como Não Atrapalhar Seu Filho nessa fase da vida dele. E eu usava o conhecimento de constelações já, né? Mas para os garotos, às vezes, do que se trata? De você encontrar as coisas que são mais difíceis e colocar foco nelas. Por exemplo, se o carinha de humanas tropeça na química, e a química ele pode zerar na química, e ele pode perder, pôr tudo a perder, naquilo que ele é muito bom, às vezes você tem que colocar um foco para ele encontrar algum recurso para pelo menos não passar vergonha na química, para ele poder, na média, chegar no objetivo dele. Então, isso é muito mais um modelo de aconselhamento sistêmico ou de consultoria sistêmica do que propriamente de constelação. Mas a gente usa o conhecimento sistêmico e até fenomenológico, tá? Através de exercícios e tal. Mas eu não compilo o exercício, eu não faço uma coleção de exercícios. Alguns alunos, às vezes, falam, vocês deviam lançar um livro só com exercício. Eu falo, que é isso? Não faço isso de jeito nenhum, porque as pessoas compram o livro e saem aplicando exercício aí, e isso empobrece muito o trabalho. Se uma ferramenta errada pode pôr tudo a perder, e pode ser uma ferramenta muito engenhosa, mas ela surgiu naquele momento ali, para aquilo ali, e bora para frente, entendeu? Ou seja, acho que a gente mais confundiu do que auxiliou, Daniel, mas é isso, tá? Mostrou o plano. Tá Legal. bom, tá bom. Obrigado, cara. Bom, e aí, hein, pessoal? Já está dando aquela baixa de energia, né? Já tem umas pessoas abrindo a boca, com elegância ou sem, já tem gente bocejando. Será que está bom? Tem alguma coisa aí muito aflitiva, Magno, que precisaria de resposta? Ou Uma das pessoas que, se eu não me perdi, das pessoas que estão presentes, só ficou a Desrufato, que tem uma pergunta bem aberta também aqui. Como se conectar com os clientes? propaganda? Propaganda, divulgue. Agora, se você está falando da conexão sistêmica, o que você precisa é desenvolver tua percepção, tua sensibilidade. E isso tem diversas formas. Eu conheço um cara que criou uma metodologia, a empresa dele se chama Sandler Training, é o nome da empresa. E ele faz um treinamento para vendedores que eles só fazem perguntas para vender. E é impressionante como muda a qualidade da relação entre o vendedor e o cliente. Ele não chega lá com uma quantidade de coisas, ele chega lá com perguntas. E uma pergunta, ele, na verdade, tem uma árvore de perguntas. Dependendo da resposta, ele tem umas 3 ou 4 possibilidades de perguntas, e assim por diante. É impressionante como isso faz com que o vendedor, no fim, ele se conecte com aquilo que o cliente precisa. E, às vezes, ele chegar ao final desse contato e dizer, puxa, meu amigo, infelizmente,
eu não tenho nada para te oferecer, mas eu conheço uma empresa que tem, e ele indica um concorrente, esse vendedor nunca mais vai perder esse cliente. Entendeu? Esse modelo está investindo na relação. Ele não está atrás de metas de venda, ele está investindo no relacionamento, porque é um modelo genuíno e não tem nada de fenomenológico. Ele é lógico, mas ele permite que o vendedor se coloque totalmente a serviço do cliente e vê o que o cliente realmente precisa. Porque, por exemplo, ele pode até forçar a mão e fechar uma venda. Aí ele fecha a meta do mês e nunca mais vai vender nada para esse cliente, entendeu? Então, o ponto é, se você quer se conectar com qualquer pessoa, se dedique a ela, observe, perceba. É esse o caminho. Isso pode ter método, ou através de exercícios ou de recursos mais fenomenológicos, essa conexão pode acontecer, tá? A não ser que você tenha, Daisy, na tua pergunta você foi meio genérica, e talvez você tenha alguma coisa mais específica mesmo para falar. Boa noite. Porque, na verdade, eu estava fazendo uma transição de carreira quando eu abri a minha empresa. E eu precisava fazer alguns estágios não remunerados e eu precisava contribuir o MEI, pelo menos para aquele período comprobatório, para no final da minha aposentadoria. E eu fiz tudo o que eu precisava e a empresa ficou. Eu me formei, eu sou nutricionista, é a minha segunda formação, e eu comecei a fazer alguns eventos e a empresa acabou ficando. E agora eu estou olhando... Oi? Ficando o quê? Ficando cliente? Ficando aberta. E eu, assim... eu fui fazendo algumas outras coisas e eu me deparei com ela. Eu falei assim, e agora? Como que eu posso aproveitar melhor essa deixa? Porque ela já está aberta há 8 anos. Eu abri quando eu decidi mudar de carreira, durante os meus estágios, que foram muito proveitosos, mas eu precisava contribuir. E agora eu já estou formada há 3 anos, eu já atuo na área, e hoje eu trabalho por conta e a empresa acabou ficando. E eu falei, nossa, qual rumo que eu vou dar para isso, né? Como que eu vou me conectar com os meus clientes agora? Bom, a tua pergunta é outra. Aí, Daisy, sabe o que seria bom? Pelo menos 1 hora disponível para poder se entender isso. Tá. Talvez você precise mesmo de algum tipo de aconselhamento. Eu nem sei se é o caso de uma constelação, mas você precisa esclarecer um pouco mais esse panorama e talvez o fato de você ter se lembrado disso agora tenha algum significado mais objetivo, não sei, mas eu agora acho que a sua pergunta, do jeito que eu entendi, serviu para eu dizer algumas coisas, mas não serviu muito para você. Porque, na verdade, o propósito que eu abri a empresa se cumpriu com a minha formação. Porém, eu não a fechei, eu continuei trabalhando, fazendo diversas coisas, diversos trabalhos, e ela continua aí. Eu falei, mas por que não aproveitar de uma outra forma, né? Em vez de fechar, dar um novo rumo para ela. E eu pensei, falei, quais são os clientes? Como que eu vou me conectar com os meus clientes? Então, entendi. Legal, eu acho que se você não conseguir avançar com isso sozinha, eu te digo a mesma coisa que eu disse agora há pouco para outra pessoa. Dá uma olhada nessa tela, vê quem te inspira a procurar algum recurso. Quem foi que te convidou para estar aqui com a gente? O Magno. Está muito bem servida, olha. Procura o Magno e vê com ele como é que ele pode, talvez, contribuir com isso, porque o que eu tenho vontade, diante do que você me disse, é de te fazer mais um par de perguntas, para tentar encontrar a essência disso, tá? Pode ser que seja uma constelação de decisão, ou pode ser que seja outro tipo de abordagem,
Então, eu recomendo Magno para você. Tá bom, muito obrigada. Prazer, viu? Minha gente, acho que tá bom, vocês não acham? Tá bom por hoje? Eu acho. Tá bom. Então, tá, Magno, agradeço muito a você, agradeço a todos. Desculpe a confusão que eu fiz, que eu mandei uma postagem no grupo falando que era 8h30, bola fora, mas sempre será às 20 horas, a não ser que a gente combine de fazer em horário diferente, tá bom? Então, daqui a um mês aproximadamente, nós vamos ter mais um encontro, o tema vai ser outro. Satisfação em estar com vocês, um grande abraço, tudo de bom. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.